Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. E provavelmente vai ser assim pelos próximos 10 dias. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Está no ar o Arena CBN. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2025. São 4h08. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje nós temos muita coisa para falar sobre esportes, mas de uma forma diferente, que você já está acostumado aqui no Arena. Hoje é dia 1º de abril, hein? Dia da mentira. Daqui a pouco tem a enquete em que você, ouvinte, vai participar do programa conosco. Fique aí, já você vai poder participar através do 19991869070. Aliás, a primeira mentira que já ouvimos aqui no estúdio foi quando o Carlão de Freitas entrou aqui no estabelecimento e disse: hoje é terça-feira, é dia de beach tênis. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Beach tênis, Carlão, você... Boa tarde, Lupe, boa tarde, não consegue galera. mexer essa mussarela, né, pra pegar a bola. Eu sou um novato ainda, mas aos pouquinhos eu vou ganhando aí uma certa qualidade neste esporte, que é a febre hoje, né? Febre. E hoje acho que eu vou bater um bico, sim. Ele não bate beat, mas ele tem todos os outros itens. Fábio Scheib tá aqui com a gente. Presencialmente, hein, Scheib? É verdade. Melhor do que você ficar assim, ô, Lopé. Mas... Ué, o que eu vou fazer? Ó, fala, Scheib. E aí, Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Desgramado. 1º de abril, chegou realmente, agora estamos quase no meio do ano já, hein? Se pensar nisso, verdade. Assusta, hein, cara? Olhando por esse viés, né? E hoje começa a fase de grupos da Libertadores. Muita Verdade. gente jogando aí, o Fortaleza estreia hoje. Palmeiras, quinta-feira, né? Amanhã vai tem ou São não? Paulo. Não, é mais em Peru, cara. No Peru, né? Você não vai? Não vou. Forte em Cristal. Mas você sabia que tá tudo compradinho pro Mundial já, né? Ah, é? Mas como é que vai funcionar aqui o esquema? Já conversei com o chefe, né? Já conversou? Alinhou? Mas você vai mandar aí um boletimzinho, um feliz também, né? Uns brindes, uns presentes. Sabe o que eu queria? Um pateta de pelúcia. Pateta, cara. Ué, e tem? Você compra na internet. Traz uma foto do Messi dando um alô pra gente. Pois é isso. 80% recuperado tambtambém tá aqui na mesa. Ele que ontem ele estava parecendo uma criança na Disney, correndo atrás de Marchiori. Oi, Nenê! Tirou foto. William Cabelo, ontem feliz da vida porque estávamos com o nosso News Truck lá em Dayatuba. Aliás, você falou que mandava prender e soltar na cidade. Não, nunca Você não disse chamou isso. nem o Nenezine lá nas dependências do Gigante da Vila. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chay, Beliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Vai estar longe daqui amanhã. Amanhã o pássaro de aço já vai levar o outro. O céu é limite. O céu é limite. Aliás, o céu é limite também pra CBN, né? São 2 transmissões ou eu tô louco? Escutei errado. São 2? São 2 transmissões. Amanhã estaremos Carlos em Capivari. Colnaghi. Atenção, Capivari. Em loco, né? Em loco. Aliás, amanhã Capivari vai parar, né? O Arena no News Truck, direto do estádio Carlos Colnaghi ou o Arena Capivari. Estaremos ali bem próximo da entrada principal do estádio e depois, às 6 horas, meia hora antes da bola rolar, estaremos falando direto da Arena Capivari, porque aqui na CBN você vai acompanhar a decisão, os nossos representantes da região. Sábado. O creme de la creme. E sábado, direto do Ítalo Mário Limonge. Se tiver espaço, porque já recebi a informação que lá a procura é grande por um espaço na imprensa. Tá concorrido o espaço. Mas a gente já resolveu. Você vai chegar lá às 8 da manhã, porque você mora em Dayatuba. Isso. Você vai ficar sentadinho em uma das cabines. Pega um franguinho. Passa ali no bar do Primavera, bar do Emílio, e fica ali. Quando a gente chegar, só monta os equipamentos. Tá certo. E tá feita a situação. Combinado? Leva o trompete também. O Emílio e seu trompete. Aliás,
audiência ontem massacrante, hein? Massacrante, aliás, muito obrigado a todos. A turma sempre... Teve repercussão? Bastante repercussão positiva, né? Isso aí que é importante. Não sei não. Depois Aliás, o que dá repercussão positiva também é o sarcófago, que hoje volta. Folgou ontem, ele deu uma ontem, mas era uma ocasião especial, né? Então, para todos os nossos fãs aí, sempre, hein? Como que é? Nossa, Claudião Sampaio? Claudião Sampaio não gosta, hein? Vai fazer o quê, né? Mas com razão, né? Nem o criador conseguiu, não vai ser o sarcófago. Mas, aliás, quem jogou Isso. no dia 1º de abril de interrogação? Você não vai acreditar. Quem? A Ponte Preta. A Ponte Preta. É que amanhã é aniversário do Guarani, tem que ser amanhã Guarani, né? Exatamente. O Guarani que tem uma verdade. história que parece que foi fundado dia 1º de abril. Mas lá fale no isso. passado, pra evitar algum tipo de brincadeira maldosa, Não fale isso, Cabelo. é verdade. Tem alguma coisa nesse Guarani que Cabelo, pra 2 de abril. tem um ditado que eu levo pra vida que é o silêncio não comete erros, Mas tá? é verdade. É verdade. Quem venceu o primeiro derby da história? Não tem o resultado, né? Aí. Então, mas quem venceu? Então, Vamos pra música do sarcófago, que envolve a Ponte Preta, foi essa aí, ó, que foi lançada. Gosta de uma confusão, hein? Tá louco. Aí depois que acontece? Faz bobão aqui pro estádio, aí recebe enquadro. Que dia que foi aquele cabeludo falando besteira. Fundado né, que mano? dia? É. 2 de abril, o Guarani completa mais um ano. Ó, aí. essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, que é da Ponte Preta e quem? Um time muito forte, tradicional. Ele não me passa mais, sabia? Quando ele é um pé, não me passa. Mas eu não vou falar, eu vou falar, é um alvinegro, vai. É a Ponte contra a Ponte. Então é o campeão paulista. Santos? Campeão paulista. Quem é o campeão? Não, de 84 foi o Santos. Mas eu te falei de 84. Eu não te falei do sarcófago. Não, essa música não é de 84. Não é de 84. Sim. Calma. Não é, o louco, calma. Só faltava. Aliás, até a Inter de Limeira já foi campeão paulista. Sim, 86. Pode ser o Central de Caruaru. O Comercial de Ribeirão. Pode ser o Brotense de O Brotas. 13 da Paraíba. Rapaz, assustei, Cabelo. Achei que você tinha entregado Aqui o não, último, muchacho. Bom, daqui a pouco a gente fala então do sarcófago. Hoje é dia 1º de abril e é o seguinte, hein? A gente poderia colocar aquela enquete, qual é a maior mentira do futebol brasileiro? Batida, né? Batida, né? né? Mas qual é a verdade no futebol, mas que parece mentira? Eu já tenho a primeira. Nossa. Ô, essa é boa, hein? Qual que é? Você quer ver? Fala aí. O VAR brasileiro. Ele existe, mas é uma mentira. É. Verdade. Quem mais? Vamos pensar. Quem mais? A gente sempre tem que tocar no Corinthians, Mundial e tal. Não, que é uma Palmeiras verdade e ao 51. mesmo tempo essas coisas já tá batidas. O rebaixamento do São Paulo, né? Verdade. Cada um tem um BOzinho também. Ah, Só o Santos que não tem, né? mas a não queda manchou um pouco, não manchou? tem. Manchou, mas não é coisa, não é tipo factoide, não é coisa, não é mentira, não é... Ah, rapaz. Não sei. Verdade, eu não tô lembrando. Pede pra ajuda pro ouvinte. Vamos lá, 19 991869070. Então, se você quiser também falar qual que é a maior mentira do futebol brasileiro, a gente pode falar de jogadores, né? Em promessas que não vingaram. Nossa, as maiores mentiras do futebol. Eu tenho uma, mais uma, hein? Certeza que vão citar o Foquinha. O Kerlon Foquinha. Kerlon Foquinha, muito, né? Machucou Kerlon demais. Foquinha, Jean Xera. Nossa. Quem mais? Thiago Luiz. Vou falar Keirson. Ok. Falou K7, K9. E lá do Cara, passado? E lá do passado? Quem mais? Você lembra? Nós tínhamos os novos Pelés, O né? Washington, que jogou no Guarani Washington, década de do Guarani, 70, na Ferroviária, que também... até o Ticão, que jogou na Ponte, no Juventus, década de 70, jogou no Juventus começo da década de 80. Dorival Só pra Júnior como técnico da seleção é uma verdade, mas que parece mentira, né? Pois é. Foi mesmo. Sei lá, tem que puxar a memória, assim, um pouco mais profundidade. né? Hoje, a final da Copa de 98. O Guto mandou aqui, ó. Já tá, tá isso aí mandando, ó. rendeu muito Isso é história. nebuloso, na verdade. né? Lulinha, Wagner né? de Hortolândia. E a maior mentira do futebol é a CBF. Boa essa- tarde, pessoal do Arena. Olha lá, ó, o pessoal já tá começando a mandar aqui, ó. Então pode mandar áudio, pode mandar texto se você quiser participar. Qual é a verdade no futebol, mas que parece mentira, ou qual a maior mentira do futebol em termos de jogador? Porque se a gente for levar pra outras coisas, o pessoal vai falar o Mundial do Corinthians, o Mundial, São Paulo, o Palmeiras, Renato 51, Gaúcho no São Paulo. Essa foi bacana. o Raí na Ponte. Não, Sócrates na Ponte, capa da placar em Essa 85. Essa foi mesmo. Então é isso, pode ser essa ou não? Vocês concordam ou não Bora, concordam? vamos lá, vamos tocar o barco. E outra, a maior mentira hoje
É Carlão de Freitas no Beat Tênis. Amanhã eu mando o vídeo pra você. Eduardo Rodrigues na Central Técnica. né, seu Carlão? Estamos também com o França. No streaming está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Na CBN. Vamos abraçar o povo. Final do telefone 3156 é o Zé Arnaldo que tá aqui. Mandou vai primavera, mandou uma foto com o cabelo. Opa, grande Zé Arnaldo, sempre amigo das antigas, ouvinte fiel do Arena. Aparentemente, você estava sóbrio aqui, diferente das fotos que eu recebi pós-jogo. Não, né? Lamentável isso. Lamentável é a sua... a minha condição. A sua condição. Buenas, CBF surpreende e anuncia Fernando Marchiori como técnico e Nenezini como diretor da seleção. Não, o Fernando Marchiori já negou. Já negou. Já. É o Emerson, falou que parece que hoje é aniversário do Pio. Parece não, hoje é aniversário do Pio. 41 anos, hein? O Pio parece caminhão de usina, né? Como Você assim? vê assim por fora, tá bem, mas tá bem rodado já, né? Ele tá. Ele tá bem cansado, né? Cansado. Vamos ver, ó. Toca um violão, né? Boa tarde, pessoal. Lá começou, ó. Feliz dia do Mundial do Palmeiras, 1º de abril. É o Elbi Hoffman que mandou mensagem aqui pra gente. Aguenta, hein, Chaibe? Hoje é o dia que você precisa aguentar a chacota. Boa tarde, Maurício Bugrino. Não compra muito essa aí, não. Vocês não passam de uns corneteiros. Olha lá, viu? Aí Isso é pra também você, não, hein? Cabelo. Boa, Maurício. Isso aí é porque você fica falando aquelas coisas lá no início do programa. Agora você tem que aguentar a marimba. Já é o campeão da 2, hein? Boa tarde, Lupe. O Fábio Chaibe pagou o pedágio de gasolina hoje, Gramari. Mas por quê? Porque você veio pra cá, né? Ah, ontem não paguei, é verdade. Também Ontem você não pagou, né? Ah, verdade. É verdade. Ontem não bastante. conta, então, né? Ó, quem tá aqui com a gente, grande Cláudio Sampaio. Ontem não consegui escutar o programa e não teve sarcófago? Lamentável. Pois é, Cláudio, parece uma perseguição contra a sua pessoa, mas não é. O quadro ainda continua, tá bom? Sandro de Valinhos. Mandou áudio. Já eu vou ouvir os áudios, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens de texto. A maior mentira do futebol mundial é o Mundial do Palmeiras, de 51, mais uma Chaibe. Neilton, o Neymar do Nordeste. Não, isso daí não é o Neilton do Nordeste. O Nordeste Vinícius. é o Osvaldo, né? Osvaldo. Será que o Thiago Cristiano Luiz entra Osvaldo. nessa? É pelo que se imaginava Criava, dele, a né? expectativa que Mas foi isso criada, foi culpa né? de um jornal da Espanha, não foi... Como é que chama aquele goleiro? Tinha um goleiro que era do Havaí e foi pro Corinthians. Renan. Jogou no Uma das Guarani. maiores promessas. Jogou no Cara, Guarani. esse aí O também não próprio conseguiu, Wagner hein? também, que saiu do Ituano, foi pro Palmeiras. Jogou aqui no Guarani também. Wagner. Quem Wagner. mais? Olha, Lembrando, assim, do Primavera, por exemplo. Não lembra, né? Todos Primavera é o eram. time mais falado do mundo esses dias. O cara mandou aqui. Vocês não vão falar nada do Primavera hoje? Cadê, ó? não, já falamos, a transmissão das finais. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, meus amigos do Arena. Lupe, não é mentira, não. Vila Nova foi campeão goiano de 2025. Pô, aliás, Parece as- mentira, Você sabe mas que é agora verdade. que é verdade. Eu As não cenas consegui do ainda. Ralf comemorando, cara, sensacional. Ele vai o cara encerrar a carreira lá, multicampeão pelo pelo visto. Corinthians e se emocionando como uma criança Ó, no título do Vila. só tem um detalhe aqui, o Carlos Mucim, que virada incrível sobre o Anapolina. Não era o Anapolina. É o Anápolis. É o Anápolis. A Napolina é do Jonas Duarte, Associação Isso. Atlética Napolina. Não, o Jonas Duarte, ele ainda é o estádio utilizado pelos três. Ah, os três? Os três. Olha só. O problema é que o Anapolina joga a segunda divisão do futebol goiano. Olha. Puxa vida. Foi E o vice-campeão da e Taça esse do Prata. Anápolis 81, tá Guarani. acostumando aí, viu, torcedor de Ponte o Guarani? Tá na Série C, viu? Aliás, picharam a sede do Anápolis, virou um rolo da Ei, rapaz, que bobagem, né? Bobagem, isso não tem mais. Você comemorou muito o título do Vila? Não, eu não comemoro. Você ficou contente? Não, eu fiquei feliz. Não, fiquei feliz seja- porque merece. seja sincero. 20 anos que os caras não sabem o que é ser campeão goiano. E com todo respeito ali, Goiano e, consequentemente, nenhum título, né? nenhum título. Não, foi campeão, se não me engano, da Série C.
da Série C. Ele quando conseguiu acesso foi campeão da Série C. Muito bem. Mas, pô, campeão. Ali no estado de Goiás, é claro que tem os times, Anápolis que aparece. Tinha Goiânia, o Itumbiara. Às Primeiro vezes jogo aparecia do Ronaldo ali, foi lá, né? o próprio craque de Catalão. 0-0. Então, assim, alguns times de vez em quando, eles aprontam ali, Surpreendiam, mas ali é Atlético, Goiás e Vila. Não, e o Atlético, agora você pega de um tempo pra 20 cá anos, voltou também, né? Assim, a ser grande outra vez. Então Vila Nova vem robusto agora pra... vem robusto. Ah. Ou não, né? Ou não. Fala um pouco mais do Primavera. Aqui Não aguento mais, cara. É o Clóvis. Não, amanhã a gente vai falar do Capivariano, hein? Alô, Capivari. Amanhã, 4 da tarde, Capivari o vai parar. Nilson Capivari para. estará nas dependências do Carlos Conag. O pessoal fazer um esquenta lá, tomar Fazer uma um esquenta, gelada ali perto. Fazer um palpitão. Palpitão. Fábio Chaib vai pro povo amanhã, viu? Fábio Chaib vai entrevistar todo mundo. Um dia de tristeza. Lembra dia o quadro de Dia de Tristeza? Ô, Fábio Chaib, você disse que hoje começa a Libertadores e também a Copa Sul-Americana. Qual representante brasileiro estará em campo hoje, terça-feira, dia 1º de abril? Pela Libertadores, no grupo E, o Fortaleza, o Lion, né? Que agora é figura recorrente aí nas competições internacionais. O Fortaleza enfrenta o Racing Clube. O Fortaleza que já recebeu o Boca Juniors recentemente, o River Plate, enfrenta mais Racing é o um... atual campeão da Sul-Americana, venceu o Cruzeiro, né? Recebe mais um gigante argentino, Racing em Fortaleza em Racing, 9h30 da noite no Castelão. Nossa, Esse é o 800 mil pessoas lá então, hein? Esse é o único brasileiro que vai atuar hoje pela Libertadores da América, mas tem também Sul-Americana. Sul-Americana a gente tem mais times participando hoje, às 7 horas da noite. Exatamente. O Cruzeiro vai até a Argentina enfrentar a União Santa Fé. Enfiar o quê? Enfiar um jogo muito bom contra a União Santa Fé, 7 horas da noite. Às 9h30, o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, vai até o Peru encarar o Cienciano. O Rivaldo? Rival do Cruzeiro. Mas o Rivaldo não parou? Agora É o Cruzeiro. rival, é o Galo. Ah, tá, o Lembrando Galo. que o Cienciano já foi campeão da Sul-Americana. Já foi, né? Primeiro time, assim, em 2003, né? Foi o primeiro campeão Não era nem da Sul-Americana. nascido. E o Fluminense encara o Once Caldas, que um dia já Once foi Caldas. campeão da Da Libertadores. Libertadores da América. Em cima de quem? Boca Juniors. E só pra completar o cardápio, Tá, lá vem. Vamos lá, hoje vai. tem final do Capixaba, Porto Vitória e Rio Branco, às 7h30 da noite, e às 8h tem Paysandu e Águia de Marabá, semifinal do Paraense. Não acabou lá ainda? Lá não. E tem final do Pernambucano, Esporte Pernambucano. e Retrô. Nossa, vai encavalar com Série B, então vai virar uma confusão miscelânea. danada, É hein? uma miscelânea. Ei, rapaz. Tem pra todos os que gostos. situação, hein? Tem o mais alternativo, tem o mais elitizado, tem o enfim. Na verdade, a final do Pernambucano é amanhã, viu, Cabelo? Mas você que falou. É porque eu falei errado. Boa tarde, Arena. O que é verdade, mas parece mentira, é saber que o Inter foi campeão mundial com gol de Adriano Gabiru. Verdade. Final do telefone 443 é o Cadu. Boa, Jogou Cadu. muito o Inter, O Cadu aquele foi muito bem nessa daqui, foi. né? E o Gabiru depois veio jogar aqui no Guarani. Guarani, mas mal, muito mal. já em fim de É, carreira. 2009. Nossa. Que ano foi? Foi em cima do Barcelona, né? Foi 2006. 2005 Seis. foi o São Paulo. E Arley É. fez uma jogadaça. Deixa eu pegar mais uma participação aqui, ó. O Marcos, de Americana. 1º de abril, boa tarde, amigos. Guarani Ponte de volta na Série A em 2 anos. Bom, eu não sei se ele tá falando se isso é uma mentira ou se ele acredita. 2 anos? Série B. Difícil. Difícil. E essa daqui acho que não dá, não, hein? Final do telefone 8954, Marcos Apolo, obrigado pela mensagem. Deixa eu pegar mais uma aqui. Nossa, tem muita mensagem. Ilusão no futebol é pensar na mudança de qualidade da minha macaquinha, sair do buraco da 3ª divisão e firmar na elite. Final do telefone 1338. Ô, Carlão, o pessoal não tá muito contente, né? Faltam alguns dias, né? Hoje é dia 1º, faltam aqui 11 dias pra começar. O pessoal tá meio... As duas torcidas. Com cautela, né? O que aconteceu no passado foi muito triste, né? Pro futebol de Campinas. Os dois fracassaram. O Campeonato Paulista ainda houve ali, né? Um lampejo de melhora, né? Mas agora muito tempo sem jogar. Então o torcedor ainda está... Não acredita. Os times de Campinas perderam a credibilidade, né? Perante os torcedores. O que sustenta é o amor, porque, cara, o que o Guarani tem apresentado pro seu torcedor, o que a Ponte tem apresentado pro seu torcedor é digno desse... Desanimador. É desanimador. Desanimador. A Série C começa dia 12 e ainda não tem tabela, Não né? desmembrou, não... Aí, Fábio Chaib. Não tem Departamento tabela. de tabela. Você tá triste? É chato, né? Ah. Desagradável pro torcedor, principalmente torcedor da Macaca, do Bug, que quer acompanhar
os times também nas primeiras rodadas do Brasileirão, não sabe onde vai atuar, não pode fazer aquela reserva naqueles sites, naqueles aplicativos ali que fazem os canais. reservas de avião. Aliás, a de Série B passagem. também, né? Você viu, hoje saiu, acho que a Globo não vai pegar a Série B, não. Tem gente aí que entrou na disputa e... Nem o pay-per-view? Acho que não. É mesmo? É, porque como que é? Pela primeira vez na história. TV fechada e vão investir em Série streaming B. Não, também. dá a notícia certa aí, cara. Vamos ver certinho. Não, né? diz que a Globo- Nossa, você viu? A Globo não vai pegar a Série Ué, B. informar o ouvinte CBN, né, cara? Você falou que a final do campeonato era hoje. Corrigir na hora. Beleza, Lupe, Cabelo, Chave e Carlão, a maior mentira. São 6 segundos para o goleiro repor a bola em verdade. jogo. Ronaldo. São 8 agora. Ronaldo. São 8 agora. Continua mentira também. E um minuto do... Inclusive a Comembol... Ronaldo foi bem agora, hein, aqui nessa daqui. A maior mentira é a reposição de bola em 8 segundos, né? 6 no não, caso. Inclusive a Comembol vai aderir nas competições sul-americanas. A a partir de ideia hoje. é muito boa, a ideia é louvável, pertinente, mas isso não vai acontecer. Um minuto de silêncio. Por quê? A foto que não sai em nenhum lugar. Não. Aquela foto lá, primeira rodada nunca saiu em lugar nenhum. E a A da foto dos última. capitães com o juiz, então? Você sabe quando a foto vai sair? É quando o massagista deixa tudo, vem o rapaziada do banco, aí junta todo mundo. é o jogo- Banco, titulares, comissão técnica, o staff. técnico tá indo até agora. o técnico vai pra fora. Aí essa daí vai sair em algum lugar. Agora as outras, esquece. Por campeão tá sai, né? Não, acho que até se O ficar em vice acho segundo que sai, colocado, os é. caras imprimem Mas e põe na sala essa do história, presidente. Lupe, do elenco sair na foto foi o Vampeta que criou na final da Copa do Mundo. Porque tradicionalmente Era só o 11, apenas né? os titulares, apenas os 11. Ao Vampeta, o quê? Final de Copa, eu nunca mais vou estar aqui, não sei quando que o Brasil volta, aliás, não voltou Não até voltou, hoje. né? Desde 2002, falou, não, vamos todo mundo lá, foi todo mundo. Foi todo mundo. Aí De lá depois pra cá. disso, Mais que merecido também, né? Poxa, tá louco. o Maurício de Campeão, mais uma crítica aqui, ó. Boa tarde, pessoal da Arena. A maior mentira é a diretoria da Ponte deixar o clube chegar aonde tá. Vixe, o torcedor tá bravo, hein, da Ponte Preta. pessoal tá Vai começar, é porque vai chegando a Série C, vai lembrando de tudo que aconteceu. Não, cara, na realidade, né, agora. A Série C é complicado. 1º de abril, não sei por que me remete ao menino Ney. Ronaldo. Mexeu com a gente. O Ney é a última esperança de um título mundial para a seleção brasileira. E você me manda uma dessa, Ronaldo? Boa tarde, a maior mentira, novo Pelé, do Guarani, Washington. Falamos Um dele. abraço, Zé Rubens. Zé. Que ano foi isso, você lembra? 74, 75, Mas mais por ou que menos. que era comparado ao novo Pelé? Pra quem não é da época. Ele era muito habilidoso, era um meio atacante muito habilidoso. Falou, o pessoal da época, poxa, ó, esse cara tem potencial, enfim. Fisicamente parecido com o Pelé. Com o negro, Pelé. Então ele era Então- parecido com o Pelé e jogava bem, né? Jogava bem. Ó, final do telefone 9467. Boa tarde, pessoal do Arena. Referente ao rebaixamento do São Paulo, o que consta é que houve o rebaixamento, porém o São Paulo não jogou a segundona, devido à mudança no regulamento. Não é isso, Chaibe? Foi rebaixado. Porque era assim, Lupe. Era assim, os times caíam pra Série A2, por exemplo. Se quiser, eu pego a fala do Pelé aí só também. que tinha uma brecha assim, os dois primeiros colocados da Série A2, eles se classificavam para um octogonal com os times da Série A1. Né? Então, por isso que o São Paulino fala que não caiu, mas caiu. A Ponte caiu junto com o São Paulo. Caiu. Mas voltou todo mundo. Aí virou uma festa. Tanto é que quem se classifica em 90, classifica Ponte, Mojimirim e São Paulo, que foram os times da segundona ou da Série A2 que foram pro octogonal. Verdade que parece mentira. O Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Mauro Lemos de Jarinu foi quem mandou essa mensagem. Mas aí a gente não coloca só o Paulista, né? O próprio Santo André naquela final que chegou Juventude. e foi campeão, o próprio Juventude, Criciúma foi também, né? Nas primeiras edições, né? 91, né? Exatamente. O América do México aí foi Libertadores, aquele jogo contra o Flamengo. Cabanhas. Do Cabanhas. Nossa. Cabanhas. Aquele jogo pro torcedor do Flamengo parece uma mentira, Sinistro, né? né? Deus, sinistro. Sinistro, velho. Porque o Flamengo tinha uma vantagem, né? 4-2 lá no México, né? Pro Foi Flamengo? O baile do Flamengo. E aí depois tomou a virada no Maraca. Só que era o último jogo do Joel Santana, que tinha acertado com a África do Sul, a seleção sul-africana. E aí virou aquele clima de festa no Rio de Janeiro. Soberba tal. também, né? Aí... Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. ele é. Saúde África. É ele mesmo. Ó, o Clóvis mandou uma mensagem aqui pra gente. Fala um pouco mais do Primavera, porque ele é torcedor do Primavera. Não, mas ele tá com o netinho dele. E o Samuel é netinho aqui, ó, vestidos com a camisa do Primavera. Clóvis, um abraço pra você, Clóvis, Clóvis. tamo junto, hein? Tamo junto. Aliás, em Indaiatuba, sábado, estaremos aí novamente, mas pra transmitir
o segundo e decisivo jogo da 2. Amanhã, 6h30, o jogo começa. Nossa. Só que o Arena, a gente já vai começar a fazer ali a movimentação, né? esquenta É, do jogo. vai ser legal. Fábio Chaib vai pra galera. Vamos lá. Fábio Palpite. Chaib vai pra galera. O William Cabelo não vai porque tá com medo, vai ficar aqui. O William Cabelo não estará Apanhar lá, hein, presente. Cabelo? Nós resolvemos deixar o William Cabelo aqui no estúdio pra evitar qualquer tipo de problema. E ele pediu, falou: ó, se puder, nada a ver, eu não nada quero disso. ir. Adoro Porque Capivari. eu não me sinto bem em Capivari. A gente vai pro intervalo, repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. Está em 2-1 o placar do julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para manter a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Edson Fachin divergiu do relator e do colega Gilmar Mendes. A análise do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques têm até sexta-feira para apresentar o voto. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que a equipe feminina do Internacional jogue com portões fechados no Campeonato Brasileiro após o ato de racismo relatado em partida contra o Sport. Ontem, uma banana foi arremessada na direção do banco de reservas do clube pernambucano durante o jogo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O jogo terminou empatado por 2-2. O Sport registrou um boletim de ocorrência e a CBF pediu punição preventiva ao Internacional até o julgamento. Alguns nomes do entretenimento estão na lista de bilionários da Forbes, divulgada hoje. O ator Arnold Schwarzenegger faz parte do grupo, com um patrimônio de US$ 1 bilhão e 100 milhões. O astro do rock, Bruce Springsteen, entrou para o ranking, com valores recebidos por direitos musicais. O comediante americano Jerry Seinfeld também se tornou bilionário. A fortuna aumentou devido a um acordo de US$ 500 milhões com a Netflix. O grupo dos bilionários ganhou 288 integrantes de 33 países no ano de 2024. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 35 minutos. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem lentidão na rodovia Heitor Penteado aqui em Campinas, região do Parque Ecológico. Atenção para quem vai no sentido de Souzas. No sentido contrário, em direção da região central, aí a movimentação é maior já no acesso para Moraes Salles. Inclusive, seguindo na Moraes Salles, ainda tem lentidão na passagem pelo Laurão. Mais cedo teve um acidente, inclusive nesse trecho entre dois veículos, mas agora a pista foi liberada, só que ainda tem a lentidão por conta do excesso de veículos. Falando também de outro ponto da região, eu trago informações da Santos Dumont, que tem movimentação maior para quem sai de Campinas, vai em direção de Viracopos em Indaiatuba, principalmente na altura do Ziel, saída pela Prestes Maia. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos, podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV.
4h37. O pessoal tá mandando áudio. Hoje é o dia da mentira, 1º de abril. Nós queremos saber qual a verdade do futebol que parece mentira ou aquele jogador que não vingou. O chamado mentira do futebol. Vamos ouvir as participações de áudio para você que mandou aqui através do 991869070, WhatsApp da CBN Campinas. Boa tarde, galera da Arena, Demar Valinhos. Realmente não é 1º de abril, não. Que se o Brasil depender do Neymar para ser campeão do mundo, realmente esquece. Não precisa nem ser 1º de abril, isso é uma verdade. Não vai ganhar a Copa, principalmente dependendo desse moleque. Alguns torcedores santistas, amigos meus, estão chamando ele. Não estão chamando ele de menino, não. Estão chamando ele de moleque. Abraços. Vamos com mais um? Aí, galera da CBN, Antônio Wilson do Nova Europa. Cara, rapaziada, galera, seus bandos mal acabados. Ô, louco. A maior mentira do Brasil e do mundo é que nós acredita que o Arena é o melhor programa de esporte do Brasil. Todo dia aqui, ó, mentira desgramada. Ele tá certo ou ele tá errado, Cabelo? Quem se deu mal mesmo fui eu que tô ouvindo vocês aí. Caraca. Ô, Lupe, só uma correção nessa polêmica do São Paulo, segunda divisão. Devia chamar correção CBN, porque o Fábio Scheib fala a data errada de jogo, o Carlão agora assim, quer uma correção. Vivo, assim mesmo, o São Paulo cai em 90, ele disputa a Série A2 em 91, e quem se classifica para o octogonal é São Paulo e Inter de Limeira, quando a Inter toma aquele gol do Denner contra a Portuguesa. Pra falar melhor sobre isso, o mestre, né, Tele Santana, que dirigiu o São Paulo à época. O que ele fala aí? É desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão, Campeonato Paulista. Acabou. E com medo de cair do Campeonato Acabou. Cara, assim, o ouvinte não sabe o que acontece aqui nos bastidores, mas desde quando a gente falou dessa verdade, mas que parece mentira, o Fábio Scheib começou a mexer no celular dele, abrindo arquivo, fecha arquivo, abre pasta, fecha a pasta, e o Bolatti desesperado pra achar o áudio do Tele Santana, que Deus o tenha, falando que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista. Ele tá desde as 4h10 da tarde, quase caçando o áudio. Tá satisfeito, Scheib? Não, chegou aqui pra mim, a gente tem que falar a verdade só. Daí o ouvinte ouve ali, o Bolatti gostou também da situação. Eu cheguei no São Paulo. Tá bom. Os São Paulinos vão ficar bravos, porque ó, o torcedor do Guarani já tá pé da vida com o Cabelo. Ninguém aguenta mais o Primavera. E agora o Scheib soltando a todo momento o Tele Santana falando que o São Paulo um dia foi rebaixado pra Série A2 do Paulistão. Ó, a maior mentira do futebol foi Neilton, o novo Neymar. O Emerson que mandou aqui, ó, Rafael de Campinas. O jogador que mais enganou foi o Dil, atacante que voou, foi contratado pelo São Paulo e nunca fez nada e depois sumiu. Ele foi pro São Paulo, me parece que ele não fez um gol pelo São Paulo. Era Dil e Dimba, né? Lembra do Dimba, também atacante do Goiás? Avisa, boa tarde, rapaziada. Acredito em quem? No regulamento do campeonato e no palmeirense Paulo Vinícius Coelho ou no Carlão sobre a suposta queda do São Paulo no Paulista? Ué, acredita no Carlão, avisa pô. O Fábio Santana, pô. Avisa o Fábio, lá. Ó, você jogou aí isso que os caras puxaram. Avisa ao Fábio que o Marcos, goleiro, falou que o Palmeiras não tem mundial. Não, mas até o Fabião, essa aí ele não compra muito. Mas não é hora, agora outro dia a gente fala aí sobre isso, mas também é. Pô, entre eu e PVC, tá louco? Acredita no Carlão, pô, dá moral aqui, pô. Ai, meu Deus do céu. Ó, verdade que parece mentira, o Palmeiras não tem mundial. Ah lá, você fica provocando, agora você vai aguentar. Mexeu no vespeiro. Boa tarde, galera do Arena. A grande mentira é o cidadão de nome Neymar Júnior, aposentado. O André que mandou mensagem pra gente. É o Mundial do Palmeiras e o Neymar. Por enquanto, eles lideram aí os Trend Topics do Arena CBN. Uma verdade verdadeira mesmo no dia da mentira é que as músicas dos sarcófagos continuam ruins. Mas quem separa é o Cabelo, então eu vou encaminhar essa mensagem, tá bom? Só lembrando que o sarcófago não é um quadro musical. O tema musical é apenas um adereço, uma ilustração pra... Pode pôr aí. Só pra lembrar o ouvinte, mas obrigado pela audiência. A maior mentira é arrumar um técnico pra seleção que vai dar um jeito em 1 ano. E aí, já? Se em 3 anos não conseguiu, é bem 1º de abril mesmo. Já anunciou? Essa mensagem
final do telefone 1801. Mas deve ser o Portugal, Mister. O cara do Mister. Aliás, será ele? Claro, então. Acho que a gente vai ser oficializado esses dias aí, né? Que tá um burburinho forte, Então, né? a CBF, ela colocou a fazer aquelas olhinho. aí coloca algumas frases. Só que sumiu. O que eu acho que aconteceu? Mandaram o contrato Os árabes via são fax. difíceis, hein? Vocês já... Sim. Você sabe como é que é fax? Vamos simular aqui, então, ó. Eu vou ligar pra você. Dá um sinal. Eu sou a CBF. Atende lá o árabe. Fala em árabe aí. Alô? Aí eu achei que... Me vê um sinal de fax, por favor. Aí mandou o contrato. Aí chegou lá, o Jorge Jesus viu que tinha uma cláusula que não estava inserida na negociação. Aí o árabe ligou pra CBF. Desculpa, não entendi. Só um minutinho. Aí chamou o tradutor, mandaram de novo o fax. E aí tá nessa situação, ou seja, ainda não foi oficializado. Eu acho que é difícil tirar ele de lá, viu? Será? Vai ser muita grana. Os caras lá não depende de dinheiro pra nada. Moleza, não. Você mandou bem no exatamente. árabe, viu? A gente podia fazer teatro, eu e você. Teatro no rádio. Coisa nova, né? Se não for ele, vai ser quem também, Carlão? Vai ser o Diniz. Tá devagar, hein? Sou o Thiago e tem uma mentira da imprensa que afirmava, atenção, imprensa são vocês, olha hein? vocês da imprensa. Que afirmava o Jardel no Palmeiras e o Jardel nunca veio. Foram Veio, sim. meses de especulação e nada. Jogou mal, Tem né? também o Dinelson, o Sony Anderson, o menino Ney já foi verdade e hoje é mentira, é o Thiago Custódio. Mas o Jardel foi pro Palmeiras assim, acabou não jogando, mas ele treinou e tudo mais. Ele jogou, não jogou? É que não fez gol, nada. Acho que não jogou, não. Ele treinou na época justamente que o Tele Santana foi pro Palmeiras, quando infelizmente... Ele veio na época que o patrocínio do Palmeiras era Pirelli, aquela camisa da Diadora grudadinha. Isso aí foi do rebaixamento, não foi que mudava a cor? Deixa eu ver aqui, Jardel no Palmeiras. Jogou, agora parece que é 97. Não, acho que é mais Santana foi contratado, infelizmente, teve problema de saúde que acabou não conseguindo assumir o Palmeiras. Enquanto o Carlão pesquisa, vamos com mais ouvintes. Ele jogou no Palmeiras depois o WhatsApp não para. Uma verdade que parece mentira foi Finazzi no Corinthians. Fez gol, não fez? Quase livrou do rebaixamento em 2007, né? Como é que é? Ele não aguenta. Na hora que os caras mandam do Palmeiras, ele fica nervoso aqui. Mas na hora que sai um Corinthians, que sai um São Paulo, ele adora. Não, eu falei bem do Finazzi. A grande mentira é Vitor Roque. Calma. O ouvinte falou que ele é perna de pau com status de craque, hein? Final do telefone 94684 é o Valdeir Palmeirense, hein? Eu acho que eu tô ficando meio xarope mesmo. Não tem, não. Ele treinou no Palmeiras, sim, tem com ele com a camisa, mas acabou não jogando de forma oficial. Vocês são muito xarope. Eu acho que só um. Por exemplo, o Renato Gaúcho, eu acho que ele chegou a posar com a camisa do São. Não, segurou, né? Ele segurou. Tá certo. Ó, tem uma notícia aqui que o ouvinte falou que essa é a maior mentira fresquinha, ó. Everton da Inglaterra oferece... Manda um WhatsApp. Everton da Inglaterra oferece mais de 180 milhões pro Yuri Alberto no Corinthians. Nossa. Mas eu acho que essa daqui não... A janela fechou propostas também, né? Ele tem bastante, né? Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui mais uma participação. O pessoal tá mandando áudio também, né? Vamos com mais ouvintes que mandaram áudio aqui no Arena. Então não tô... Boa tarde, amigos da CBN, tudo bem? Hoje é um dia especial, que é o dia que o Palmeiras comemora o título deles. Título de 51, título da pinga. Os caras Mas mandam eu queria risada. falar uma mentira de jogador, é o tal de Alexandre Pato. Misericórdia, Senhor Jesus. E um tal de Luan, que foi o melhor da América. Duas mentiras, pronto. Do Atlético Mineiro, né? O menino maluquinho, Vai, Corinthians. Não, o Luan do Grêmio, né? Do Grêmio. Ah, verdade, o Luan do... Rapaz, inclusive, teve uma matéria do GE, você viu? Ele tá pensando em encerrar a carreira. Também. Difícil, né? Jogar nesse nível. Em alto nível e esse grau de exigência e pressão, né? Ó, o Mucim depois aqui tá dando uma informação aqui pra você, viu, Lupe? Por favor, põe no ar. O nosso grande amigo Carlos Mucim, né? Um abraço pro Mucim. Série B 2025 tem acerto com a Rede TV e com os canais Disney por enquanto. Ah, entendi. Boa. Então não fica mais na casa, né? Não fica mais na casa. Vamos aguardar a oficialização, né? Exatamente. Você é muito bem informado também, né? Sim. A maior mentira foi a Copa João Avelange, criada para o Fluminense subir direto para a Série A. Acho que nem rebaixamento tinha. O Guilherme que mandou mensagem. Não tinha rebaixamento.
O Bahia não tava nesse pacote? Do quê? Não, era o Gama que tava, né? Na Copa João Vilela. É, mas a competição não tinha rebaixamento. Ó, o Marcos Apolo de Americana mandou uma mentira gigante aqui, que é verdade. Boa, pessoal do Arena. Mentira que nunca concretizou. Drogba no Corinthians. Verdade. Falou-se muito e nada de verdade. Abraço a todos. É o Marcos Apolo de Americana, amigo do Cabela. Não é o Cabelo, é o Cabela. Ó, Guarizo não. Ô, Cabelo, Bilu no Guarani. Bilu? É, mas fez gol no derby, Fez gol no derby, né? 2006, no dia que o Edmilson fez aquele golaço. É o final do... E foi Elson pra Ponte. Agora Luiz Mário. E Luiz Mário, né? É. Eu lembro desse dia. Luciano Baiano fez pra Ponte. Eu lembro, foi um domingão, 6 da noite. Eu lembro desse domingão. Esse jogo eu saí no intervalo. Aniversário do Bugre, não tem nada disso. Não, foi 2-2. Foi 2-2. Fez um golaço de bicicleta. Foi a estreia do Jean na Ponte contra o Guarani, cara. Olha que loucura. Então o Bilu não é uma mentira, segundo... Não, fez gol no derby pro Guarani, pô. Então, Rodrigo Martins, pessoal que não gostou muito da ainda com torcida visitante, torcida do Guarani lotou. Mar Verde ali. Mar ali, Verde no setor de visitantes ali. Maior mentira, Matias de Federico no Corinthians. Verdade. Nossa. Quem que é esse aqui que mandou a mensagem? Sierra no São Paulo. Também. Jogou Libertadores em 93. E o técnico aqui do Palmeiras, que o argentino depois foi treinar o Peru? Gareca. Márcio Gareca? Ricardo Gareca. Ricardo Gareca. Tá sabendo legal, hein? Mentira! Maior ou menor Drogba no Corinthians? Neymar, Neilton... Anelka no Galo, lembra? O do São Paulo, Rames Rodrigues. É o Jonathan de Campinas que mandou mensagem. Ó, o Geoceni de Indaiatuba. A maior mentira é dizer que o técnico da seleção é quem convoca os jogadores. Essa é boa. Essa é boa, hein, Geoceni? Você foi muito bem nessa. Ó, o Damião no Santos também. Ah, o Damião. O Leandro Damião. Nossa, ele ganhou uma grana, hein? Não, o Santos ficou devendo uma grana pro Internacional. Não pagou até hoje. 45 milhões de reais na época, era muita grana e o Santos se prejudicou com essa contratação. Boa tarde, amigos. Técnico para a seleção, coloca o Renato Gaúcho para a Copa de 2026. Eu acho e também. Carlo Ancelotti para a Copa de 2030. Concordo. Começando um trabalho desde o início. Quem mandou mensagem pra gente aqui é o final do telefone. É o Sérgio Coleta, mandando a mensagem. Concordo. Obrigado. Eduardo, tá aqui com a gente. A maior foi a do Somália. O Somália que inventou um sequestro. Sequestro. Lá no Botafogo. E o Valdívia, uma vez no Palmeiras, que falou que foi sequestrado também, foi pra Disney, você lembra disso? Nossa, cara, todas as histórias. Os caras superam, né, velho? Os caras superam. Os caras são artistas, velho. A história, ela é trágica, mas eu lembro no meio da investigação do caso Bruno, né? Porque teve um churrasco no sítio do Bruno, foram entrevistar o Diego Tardelli, cara. Aí o Diego Tardelli falou assim que ele chegou na festa com a avó dele, aí ele percebeu que a festa não era familiar. Pra aquele público ali. Foi embora. Ai, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver quem que é esse aqui. Final do telefone 5331, Vinícius. Mandou mensagem pra gente aqui. Sabe o que o Vinícius falou, Chaibe? Que a maior mentira é o fax do Mundial do Palmeiras, hein? Mais uma, hein? O Campeonato Brasileiro, né? Gralac no Corinthians. Gralac, zagueiro. Gralac. Mas ele Era meteu do um Paraná, golaço, né? contra o São Paulo. A zaga era Célio Silva e Gralac? Acho que era Henrique Gralac. Henrique Gralac. Henrique Lua. Ó, o Brock... Henrique que participou daquele caso infeliz com o Cuca também, né? Ó, o Brock de Valinhos foi bem. Maior mentira, porrada neles, Rafinha. Essa é recente, hein? Essa é recente. História, né? Foi. Contra a Argentina. Boa tarde. A maior mentira, caça-rato no Guarani. Carlos Matos. Foi mal. Caça-rato, né? Foi mal no Guarani. Nossa, mal. Ó, o JP de Moraes. Boa tarde, amigos do Arena. Ontem foi o melhor programa desde o início do Arena. Não teve sarcófago. Quer? É o JP Moraes. Abraço, falando que JP. o Soteldo é a maior mentira. Mas o Soteldo é bom jogador, não é? Ou não? Eu acho que ele é displicente, cara. Se ele fosse mais centrado, renderia mais. Eu acho que isso é mais malabarista do que jogador. Né? Ó, o Marcos de Arthur Nogueira, aliás. Arthur Nogueira nos abraça. Cara. A mentira do futebol são os altos salários. Como o Zico disse, até quando? É o Marcos verdade, Maurício infelizmente Lopes. não é mentira, é verdade, né? É verdade. Hoje, as feras, ninguém ganha menos de 1 milha, não. Boa tarde, amigos. 4 dígitos. Elias aqui, ó, o Elias, ó. É ele? Não, é outro. Nosso cabeça? A maior mentira da minha geração foi dar o prêmio de melhor jogador da Copa de 98 para o Oliver Kahn. 2002. 2002. Que é o goleiro da Alemanha. Antes da final
e ele tomar 2 gols do Ronaldo. Então 98 foi da França, aquele jogo que o Ronaldo teve a 3-0 convulsão, era pra entrar o Edmundo, aí o Ronaldo vai pro jogo e o Brasil toma 3 da França. Petit fez o último gol. Foi 3x1 ou 3x0? 3x0. Fora jogando muito. Baile. É verdade, mas esse... Barthez era o goleiro, lembra? Barthez, o carequinha. Djorkaeff era o lateral esquerdo. Não. Lizar Azul, você lembrou hoje. Lizar Azul. Mas Djorkaeff jogava Zidane também. jogava também. Timaço, Thuram, o zagueiro. Trezeguet. Deschamps. Depois foi treinador. Aliás, Deschamps participou, levantou a taça e depois foi campeão, né? Com a França. Isso, um dos poucos jogadores. Zagallo, Deschamps e Beckenbauer. É isso aí, ó. O Arena também é cultura. É, tá vendo? O pessoal xinga. Ó, Claudião Bugrino, Cerezo de técnico do Guarani. E não foi ele que cobrou na justiça uma pequena fortuna? Foi. Chutou a porta lá. Aliás, o Guarani tem umas coisas. Lieberman e Loskri. Joel Santana era o treinador. Ó, o Carlão Fernandes, lá de Rio Claro. Boa tarde, rapaziada. Mentira, Daniel Passarella, técnico do Corinthians. 2005. Esse era milongueiro, hein? Roger Flores. Cheio de guerre-guerre, né? Maior mentira, Corinthians acaba de anunciar que quitou a dívida da Arena. Saiu um meme disso aí. Maior mentira é a sogra do Vitor Pereira. Pô, essa foi boa também, né? Foi. E o mais legal foi um brasileiro que foi assistir um jogo do Wolverhampton e tava na arquibancada. E ele gritou, é próximo, ô Vitor Pereira! Ô Vitor Pereira! Ele olhou pra trás. E a sogra? Ele fez um positivo e melhorou. Ou seja, que coisa, em 4h53, vamos para um break? Daqui a pouco a gente volta com a Arena pra gente falar também um pouquinho mais dos jogos aí dos brasileiros que Fábio Scheibe trouxe. Hoje tem Cruzeiro, hoje tem Fortaleza. É o Lion, hein? Vai enfrentar o Racing, o Fortaleza que promete lotar o Castelão. É o primeiro brasileiro na Libertadores 2025. A Arena volta já. Não, pelo Corinthians foi eliminado. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no Arena CBN. A Superliga masculina entra na fase quartas de final, só que a feminina, o negócio já tá muito quente, tá movimentado. Na sexta-feira nós tivemos 2 jogos. O Bauru venceu o Fluminense por 3-0 e o Minas venceu o Barueri por 3-1. No sábado nós tivemos a vitória do Praia Clube contra o Maringá, fora de casa, por 3-1 e o Osasco venceu o Flamengo por 3-1. Amanhã tem o duelo entre Flamengo e Osasco no Rio de Janeiro e na quinta-feira mais 2 jogos, Fluminense e Bauru, Barueri e Minas. A Superliga Feminina já está na fase quartas de final. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN.
Vamos lá, grande bolachinha. Boa tarde. A mentira mais grotesca foi o título do São Paulo em cima do Guarani quando o João Paulo foi esquartejado dentro da área. Paulinho Maradona foi quem mandou mensagem. Ó, os caras estão zoando que o Du mandou uma mensagem no jornal, depois vou mostrar pro Carlão e pro Cabelo, tá? Eu não vou falar isso porque o Cabelo já chutou o balde no início do programa. Mas eu já imagino. Os torcedores do Guarani estão... Eu já imagino. Pé da vida com ele. A maior mentira foi o El Tanque do Corinthians. Nossa. Quem mais? Acho que tem a ver com o campo da Mogiana isso daqui. E o El Tanque jogou contra a Ponte a final de 13, pelo Lanús. Não, ele perdeu um gol no Pacaembu. Santiago, né? Santiago El Tanque. Deixa eu ver. Nossa, tem muita gente mandando mensagem. É o Cleiton Xavier, que vai jogar no time aqui do Jardim Amanda. Cleiton Xavier. Caramba! Lá em Hortolândia? Cara, aquele gol contra o Colo-Colo foi lindo, hein? Não, no Paraná que ele vai jogar? Acho que no Paraná que ele ia jogar. Não, o cara mandou aqui Jardim Amanda. É Hortolândia, né? A gente foi lá aquele dia. Esses caras estão ganhando muita grana com o campeonato amador. O final do telefone 1050, a maior mentira foi o rojão no rosto do Rojas contra a 89, a fogueteira. Rosemary, fogueteira. Ó, o Júlio César aqui, ó, lá de Viradouro. A maior mentira foi o Sócrates na Ponte Preta. Júlio, de Viradouro. 85, capa da revista Placar. É verdade. Ó, Giovanni. Cabelo segurou o doutor naquela época. Ele que tava. A mentira do dia 1º de abril é o Corinthians ter 2 mundiais com uma Libertadores. Olha lá. Esse é amigo do Fábio Scheibe. Bom, é o seguinte, são 4 horas e 58 minutos. Vamos abrir rapidinho? O quadro que está deixando o ouvinte incomodado, mas ele segue, porque a Ponte Preta entrou em campo, né? E essa música foi lançada, vamos ouvir, som na caixa. Som gostoso, sábado à tarde. Depois de umas 4 geladinhas. Já chamando Jesus de genérico, né? Já dando aquele que ele quer. Aí você põe um hit desse, já vai aqui, já dá aquele... Aí você olha, vai num... Aí você vê que não é a titular, aí vira aquele roubo. Enfrentou quem? O Santos. O Peixe. É de agora. Quem tinha no Santos? Ih, tá moderno, hein? Tá novo. Kaique. Tomás Kaique, zagueiro? Que não, subiu com Kaique. É aquele atacante. Jogou Kaique, no Flamengo. não sei se você sabe, mas tá jogando ainda. Lá no São Vicente? No Amador de Praia Grande. Tá jogando ainda. Campeonato do Camarão lá, né? Isso. Entendi. Troféu Ostra. Isso. E aí, que ano que foi esse cara, jogo? Eu vou dar um chute pra cá. Eu acho que é 2017. E aí, Shaibe? A Ponte, né? O Kaique, lembra que ele jogou Tá prestando uma atenção no programa, hein, Coruja? Que a Ponte, quando a Ponte caiu de... pode ser paulista, né? 19, vai. 19. Muito bem, vamos para o VT. Ganhou. Tá ouvindo? Quando o David Braz tocou mal a bola e ficou pra Ponte. Cleison tocou pra Nino Paraíba, que deixou pra Potker sozinho fazer 1-0. Harry Potker, artilheiro do Paulistão com 8 gols. Mas é o Potker. Quem fez essa matéria? Reportagem de Caio Maciel. Tava inspirado, hein? Matéria inspirada. Mas eu vou falar pra você, um texto curto, mas muito bem escritinho. Você vê que com muito pouco se diz muito. Praticamente uma aula de jornalismo. Carlão acertou. Ponte 1, né? Santos 0, quartas de final do dá ênfase no Potker e o outro acerta o jogo. Quartas de final do Paulistão 2017, a Ponte de Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Iago e Reinaldo, Fernando Bob, Jadson, depois Renato Cajá e Elton, Cleison, depois Luca, depois Wendel e William Potker, depois Lins, técnico Gilson Klein. Lembra? Ponte vice-campeão paulista esse ano, 2017. Vai o Santos, rapidinho? Vai, pode ir. Vanderlei, rapidinho. Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Gia Mota, Thiago Maia, Renato, depois Rafael Longini, Lucas Lima, Vitor Bueno, depois Copete, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira, depois o Kaique. Repete o ataque pra mim. Vitor Bueno, depois Copete. Colombiana. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira, depois Kaique, técnico Dorival Júnior. Com quem que a Ponte fez semifinal esse ano? Palmeiras, pô. Com o Palmeiras, com o Jefferson fez 3-0 aqui, fez aquele gol, né? Exatamente. Você lembra também? Foi Páscoa, não foi? 3-0 aqui. Foi domingo de Páscoa. Já estava entre nós, Lupe? Você não, estava quase. Estava a vias de fato. Pode fechar. Vamos falar então de rapidinho, são 5 horas e 1 minutinho. Quando sair lá, você me avisa, bolachinha. Carlão, hoje tem Fortaleza e Racing. O Leão tá na Libertadores, hein? O Fortaleza vai vencer. E aí, cabelinho? Fortaleza vence. E aí, Shaibe? Dos últimos 10 jogos, 2 vitórias apenas do Fortaleza. Parada complicada hoje com o Racing, acho que dá empate. Empate, ele vem com números, né? Vocês vão com o coração. Coração, verdade. Então hoje eu acho que dá Racing. Infelizmente o Lion
não vai conseguir vencer o time argentino. E o Cruzeiro, hein? O cabuloso, enfrenta a União La Calera, é isso? Não, União Santa Fé da Argentina. É quase a mesma coisa. Você vai dar empate. É lá fora, né? Cruzeiro. Em Buenos Aires. Cruzeiro. União. Ah, mas se perder desse time aqui, pode parar também o Cruzeirão, hein? Gabigol. Só fera. O time argentino é difícil de jogar, né, cara? Mas o investimento que foi feito, não conseguir vencer, o Cruzeiro tem a obrigação de ser campeão da Sul-Americana. Com essa frase eu encerro a Arena desta terça-feira. Agradeço a colaboração dos meus amigos aqui e, claro, as mensagens dos ouvintes. Atenção, Capivari! Amanhã estaremos aí para acompanhar a primeira partida da final da Série 2 entre Capivariano e Primavera. Valeu, juízo, hein? Leão e Fantasma. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.